sempre por perto. Lança toda ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor me deu é só ficar no centro da vontade de Deus que vai dar certo. Vai dar certo. É só colocar a sua fé em ação que o impossível passa a ser possível, irmão. Teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Eu quero vos dizer nesta manhã, eu estou aqui no meu sítio, na minha casa, onde eu estou residindo. Eu quero falar contigo diretamente daqui da minha casa. Eu quero lhe falar sobre acerca das coisas de Deus e acerca desta vida que nós temos, que nós estamos passando, das coisas que nós estamos passando neste mundo. Este mundo tão tenebroso, este mundo tão difícil de resolver, tão difícil da gente lidar, porque muitas vezes a gente não compreende as coisas e muitas vezes a gente quer que tudo funcione perfeitamente. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma solução para o seu problema, Deus tem uma saída para você. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está permitindo que nós passamos por tudo isso para tomarmos conhecimento e nós procuramos ver qual é o melhor regime político, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu projeto. Mas eu quero te dizer uma coisa: o povo não existe só um povo na terra, não tem como existir um regime político. Não tem como existir um governo que agrade a todo mundo. Por quê? Porque não existe só um povo na face da terra. Os passarinhos estão cantando. Então, meus amados irmãos, não existe só um povo na face da terra. Então é difícil haver um regime político que muitas vezes poderia agradar a todo mundo, mas nós, um regime de político, uma forma de governo que poderia agradar a todos, mas não é fácil. Então eu quero te dizer uma coisa, ou melhor, é até impossível haver um regime político que possa agradar a todos. Então muitas vezes nós temos a política o regime político comunista, o democrata, e temos também o sistema de governo imperial, monarca, e a gente tem vários, né? Dentre eles tem aquele que tem um sistema capitalista e tem um sistema monarquia, o sistema capitalista e o sistema comunista, né? É o estadista, né? Aquele que manda é o Estado. Então, e tem aquele democrata, que quem manda é a liberdade, né? Todos têm liberdade, cada um faz por si. Mas eu quero dizer para você que o povo não pode andar como ovelha sem pastor. Assim como a ovelha precisa de pastor do rebanho, precisa de alguém para pastorear o rebanho, assim também o povo precisa de alguém para poder governar, para poder mandar, para poder administrar. E assim também Deus está também preparando o seu povo. Deus vai selecionar do meio do povo, Deus vai tirar aqueles que não lhe agradam, aqueles que não lhe pertencem, porque Deus vai trabalhar de uma forma especial, para que o povo para que ele possa separar, escolher aqueles que são dele,
aqueles que são de direita, aqueles que são a favor do casamento tradicional, casamento bíblico, aqueles que seguem o regime bíblico, aqueles que seguem as orientações bíblicas, que são a família do jeito que ela é, são esses conservadores, os conservadores, aqueles que zelam pela família tradicional, zela pela ordem, zela pelo respeito mútuo, que te dá a liberdade. Na democracia você tem a liberdade de seguir a sua religião, praticar a sua religião e muitas vezes até criticar até o governo, falar dos outros. E muitas vezes esse é o mal da democracia, porque os democratas deviam proceder da mesma forma que procede os comunistas. Por exemplo, no meio do regime comunista, se você falar em liberdade, falar das coisas da democracia, a palavra democracia são as que eles mais defendem. Mas os democratas, o mal da democracia aqui no Brasil é dar liberdade aos comunistas. Eles estão aqui, mas eles têm liberdade de fazer o que quer, aprontar o que quer no nosso país. Inclusive fazer esse coronavírus, inclusive essas doenças, essas pandemias que existem, tudo são coisas que vêm dos comunistas, vêm desse pessoal. Então o mal da nossa democracia muitas vezes é dar liberdade aos outros regimes, usos e costumes que lá eles não dão liberdade para nós, que nós damos eles aqui. Então o mal dos democratas é esse. Se os democratas permitissem somente o povo que tivesse a liberdade aqui, o que estraga a democracia é dar liberdade aos comunistas. O que estraga a democracia é dar liberdade aos teocratas, para eles chegar e ficar aqui bagunçando, querendo conduzir o nosso país. O comunismo no Brasil deveria ser considerado crime. O comunismo e qualquer forma de governo que seja contrária à nossa devia ser colocado como subversivo, como pessoas que chegam para tentar subverter a ordem, subverter o nosso regime comunista, são subversistas, eles são subversistas. Eles deviam ser processados, deviam ser presos, deviam ser deportados, deviam ser mortos, deviam ter condenado à morte, deviam ser expulsos do país, qualquer coisa tinha que acontecer com eles. Então, porque na nossa democracia você tem liberdade de adorar o Deus que você quer, de fazer o que você quer, mas também tinha que respeitar a democracia. O pessoal não respeita a democracia. O pessoal não respeita, entra país do mundo, entra país do outro mundo aí, país escravagista como a China, que fabrica as coisas lá de todo jeito, de forma escravagista, de forma judiando do povo, e vem para cá e tem gente defendendo. E tem gente que defende o regime, esse regime, que são os comunistas, os petistas, são os partidos comunistas, são os partidos socialistas que defendem esses países escravagistas. Por exemplo, Cuba mandou para o Brasil médicos escravos, e o regime do PT adotou os escravos cubanos. Por que escravo? Porque o PT não pagava o dinheiro que eles ganhavam, não pagava para eles, mandava para o governo deles. E eles estavam no Brasil de forma escrava, eles não podiam ter liberdade. Eles não estavam no Brasil com liberdade que eles deveriam de ter. Eles estavam no Brasil de forma vigiada, de forma
proibida, eles não tinham direito ao passaporte, eles não estavam como cidadão brasileiro, e o governo brasileiro fazendo isso, e muitos que são petistas, são cristãos até, dando apoio a essa barbárie. Lá eles não aceitam o evangelho, e tem gente apoiando quem não apoia evangélicos, né? Tem gente dando apoio na Coreia do Norte, o partido lá é Partido dos Trabalhadores, também é petista. E eles ficam dando liberdade para esse povo. Então, nós devemos, o mal da democracia é dar liberdade para esse povo, é dar liberdade para essa raça ruim ficar confundindo a cabeça das crianças, confundindo a cabeça dos jovens, levando o povo brasileiro para uma forma contrária, que é do país, que é da liberdade, que é da democracia, que é do capitalismo, né? O capitalismo, muita gente reclama, tá certo que tem, aonde o capitalismo selvagem opera, não está mais a democracia, não está mais o direito, certo? O capitalismo dentro da democracia é um capitalismo respeitoso, não pode escravizar ninguém, não pode escravizar ninguém, mas esses regimes de governo que estão por aí, que procuram escravizar as pessoas, e agora nós estamos sofrendo com esse bicho lá da China, com esse vírus da China, esse mal lá da China que nós estamos vendo aí, esse vem da onde? Vem de um país comunista, vem de um país malvado, ele está fazendo isso com o mundo, está tentando prejudicar o mundo, ele está tentando destruir o mundo. A China quer mandar no mundo. Então, meus irmãos, meus amigos, eu quero que vocês entendam que nós temos que aprender, que nós temos que ser mais inteligentes, saber visualizar as coisas. Então nós temos que seguir a um Deus cristão, né? O mal nosso, o mal da nossa democracia, o mal da democracia é dar liberdade aos comunistas. Esse é o mal da democracia. Uma democracia desse jeito não presta. Uma democracia que dá liberdade demais não pode. Nós não podemos dar liberdade aos comunistas. Os comunistas, qualquer forma de governo ditador, qualquer forma de governo imperialista, eles nos chamam de imperialista, mas quem é imperialista são eles. Amém? Então, nesta manhã, eu quero agradecer a todos vocês, nesta manhã, e quero que vocês reflitam dessa forma. O mal da democracia é dar liberdade aos comunistas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.